Graça e paz, amém, irmãos? Tem crente cheio do Espírito Santo aí? Aleluias, glória a Deus. Deus é bom, está melhorando. Os irmãos podem se assentar, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Sabe, quando a gente fala assim, tem alguém cheio do Espírito aí, nós temos que falar da nossa alegria com o Senhor, porque a Bíblia diz que nós deveríamos estar felizes só pelo fato de nós termos nossos nomes escritos no livro da vida. Diga glória a Deus. Então, quando alguém falar assim para você, você está feliz, você dê um glória a Deus como se fosse um gol do melhor campeonato ou mais importante da face da terra. Então, quando você gritar um glória a Deus, no mínimo é o padrão do Juninho, amém? Dá um glória, Juninho, para todo mundo ouvir aí. É isso aí, glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. Se tivesse uns 10 Juninho aqui para incendiar os irmãos, meu Deus do céu, aleluias. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Pai de amor, nós glorificamos teu santo nome, te bendizemos e te adoramos, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Pai, obrigado por esta noite na tua presença, pelo privilégio de sermos salvos, salvos do inferno, salvos de passar a eternidade longe da tua presença. Pai, obrigado pelas bênçãos recebidas até aqui. Obrigado, Senhor, porque nessa noite a tua palavra vai entrar como rema em nossos corações e nós sairemos daqui diferente da forma como entramos aqui. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse lugar. Fala conosco, queremos escutar a sua voz e que a sua doce voz nessa noite venha com a verdade poderosa, com a vida abundante do Senhor, confrontar as mentiras que o pecado colocou em nossos corações. Espírito Santo, manifeste em nosso meio, por meio da palavra, que é viva e eficaz, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluias, glória a Deus. Já estava com saudade de vocês, viu? Ninguém falou glória a Deus, mas eu falo. Puxa vida, esse me anima a pregar. Aleluia. Quando eu falar uma palavra, Juninho, você acorda quem está aí dormindo perto de você. Amém? Irmãos, semana passada eu estava ouvindo um louvor em inglês. Quem aqui gosta de ouvir louvor em inglês? Aleluia. E tem uma frase que foi traduzida e aquilo entrou dentro do meu coração, que a frase é o seguinte, traduzindo em português: não venha aqui me falar que ele não pode fazer. Sabe, o diabo, ele vem confrontando você todos os dias, para dizer que a sua vida não vai mudar, para dizer que você não vai crescer, para dizer que você vai continuar limitado para o resto da sua vida, para dizer que você nunca vai ser ninguém, que você é incapaz, que você nasceu assim, que vai ser sempre assim e vai morrer assim. Fala para quem está do seu lado assim: você nasceu assim, mas você não vai morrer assim. Sabe, existe um Deus poderoso que nessa noite Ele está aqui presente. Quantos aqui creem nisso? Você crê que Deus está presente aqui? Amém? Então eu quero trazer existência à tua memória, os testemunhos de coisas que Deus fez na sua vida. Quantos aqui já viveram um testemunho de Deus? Muitas coisas que Deus fez na sua vida. E eu quero que você fale para o diabo, na cara dele, fala assim para ele: não vem aqui me falar que o Senhor não pode fazer. Sabe, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantos têm em Cristo sim, por isso por meio dele o amém, e é pronunciado por nós para a glória de Deus. Todas as promessas que Deus tem para você, você tem um sim e o amém de Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que não venha me dizer que Ele não pode fazer. O que parece impossível aos olhos do homem,
é possível para aquele que crê. Então cutuca quem está do seu lado. Fala, você vai sair daqui hoje crendo que Deus vai fazer coisas lindas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso 19. Conforme você vai achando, vai dando um glória aí, amém? Aleluias, aleluias. Gênesis, capítulo 25, verso 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos. Diga comigo, Rebeca não podia ter filhos. E aí a palavra continua: e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. E ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações, você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte que o outro, e o outro mais velho será dominado pelo mais moço. Eu dei um tema para essa mensagem de hoje, e o tema é: Deus está gerando algo impossível na sua vida. Eu vou falar o tema de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Então o tema da mensagem de hoje é: Deus está gerando algo impossível na sua vida. Aleluia, está melhorando. Está melhorando, já todo mundo está aquecido, cheio da unção, porque Deus, Ele é especialista em fazer o impossível acontecer, e eu creio que nesses dias, Deus quer te abençoar abundantemente em nome do Senhor Jesus. Quantos aqui creem nisso? Diga aleluia. Mas eu sinto no meu espírito nessa noite, que muitas pessoas estão travadas, com as vidas travadas, alguma área da sua vida que não está fluindo, não está crescendo, não está avançando. E às vezes você fica questionando o Senhor, dizendo: Senhor, como é que eu não consigo? Passa ano, entra ano, eu oro já faz tantos anos, e essa área na minha vida ainda continua na mesma situação. Não rompeu, não mudou, não aconteceu nada de bom, não melhorou, está sempre ruim, vai sempre de mal a pior. Mas eu vim aqui para dizer para você que Deus está gerando um impossível na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabe, Deus hoje vai transformar a impossibilidade em possibilidade. Deus está transformando coisas na sua vida. E voltando ao texto que nós acabamos de ler de Gênesis capítulo 25, nós vemos um problema aqui. Nós temos agora um homem chamado Isaque, que tem uma esposa chamada Rebeca, e ela não pode ter filhos. E aí naquela época, quem não gerava filhos, ou seja, as mulheres que eram estéril, era considerado uma maldição na vida da pessoa. E agora Isaque, ele está diante de um grande dilema. Existe uma promessa que Deus liberou sobre a vida do pai Abraão, que seria o quê? Pai de multidões. Abraão, olhe para os céus, está vendo as estrelas? Será que pode contar? Assim será a sua descendência. E aí ele gera Isaque. E agora Isaque não pode continuar a descendência porque a sua esposa é estéril. Olha o dilema dele. Ele está diante de uma situação impossível de acontecer. Sabe, ele olha agora, existe uma promessa liberada, mas a vida dele agora está meio complicada, porque ele não pode ter filho, a mulher é estéril. Sabe, crer que a promessa do Senhor sobre a vida dele, que estava sobre o pai, agora ele tem um dilema: ou ele crê na promessa e não olha a impossibilidade, ou ele se conforta e vive ali com aquela situação atual para o resto da sua vida. E você também vai viver um dilema hoje, viajando comigo nessa mensagem. Ou você vai parar de olhar o impossível
e vai olhar o impossível acontecendo, ou você vai se conformar com essa situação e não vai viver coisas maiores, porque se conformou com as coisas que não são de Deus, que não é a vontade de Deus para você. Ou você vai avançar, crescer e romper e crer que Deus te escolheu para coisas maiores. Sabe, quando nós falamos de gerar frutos, a Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 44, diz que a boa árvore é reconhecida pelos seus frutos. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai dar muitos frutos para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sabe, eu tenho certeza que o Senhor tem promessa para a sua vida. Quantos aqui já receberam palavra de Deus para a sua vida? Amém? Quantos aqui receberam palavras que não aconteceram ainda? Aleluia! Por que não aconteceram? Porque barreiras bloquearam essa promessa de acontecer na sua vida. Mas eu creio que hoje essas barreiras vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Sabe, muitas vezes nós enfrentamos muitas barreiras no dia a dia. Muitas vezes nós enfrentamos vozes que nos falam que nós não somos capazes, que nós não somos dignos. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo: eu não oro muito porque eu não sou digno. Imagine que Deus vai ouvir a minha oração. Quem sou eu para Deus fazer algo na minha vida? Pois eu vim aqui para falar que você é o filho, a filha amada do Senhor e quem tem prazer. Você foi resgatado. Você estava condenado ao inferno por causa do pecado, mas o Senhor foi ao seu encontro. Ele te ungiu com o sangue do Cordeiro, e agora todas as promessas da cruz estão sobre a tua vida agora. Não há mais condenação, não há mais pecado, porque todos os pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Isso não te dá o direito de sair pecando, mas isso te dá o direito de vencer o pecado. Diga para quem está do seu lado assim: você vai vencer o pecado e todas as barreiras em nome de Jesus. Aleluia. E agora nós vemos Isaac diante de uma barreira grande de impossibilidade. Por um lado a promessa, a descendência, pai de multidões, prosperidade, filhos numerosos, e por outro lado a esterilidade. Existia a realidade e existia a promessa, mas a Bíblia diz que Isaac escolheu um lado. Amém? Fala para quem está do seu lado assim: você vai escolher o lado melhor hoje, em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja perguntando: pastor, como é que eu posso viver a promessa do Senhor, as promessas que Ele tem para a minha vida, se há muitas barreiras que tem ali me inibido de recebê-las? Eu creio que hoje Deus vai destruir todas as barreiras na sua vida em Cristo Jesus. Vai destruir as barreiras da sua vida, da sua casa, desta cidade, e eu creio que essa igreja vai avançar. Esses dias, visitantes vão nos procurar, portas vão se abrir, células vão se estabelecer, e eu creio que são pessoas que estão sedentas pela glória, pela unção, pelo poder, pela presença e pela palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Quantos aqui creem? Sabe, Deus vai fazer algo grande na sua vida, mas existem algumas coisas que nós precisamos aprender com Isaac nessa hora. Primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto é que Deus quer transformar as nossas impossibilidades em possibilidades. Rebeca era estéril, e na Bíblia nós vemos muitas mulheres que eram estéreis. Por exemplo, Sara, a própria mãe de Isaac, ela era estéril. Nós vemos Ana era estéril. Nós vemos Rebeca, que acabamos de falar, ela era estéril. Nós temos a mãe de Sansão, que também era estéril. Nós temos Isabel, mãe de João Batista, que também era estéril. O que eu estou querendo dizer com isso nessa noite no seu coração, através dessa palavra? É que o Senhor escolhe pessoas improváveis para manifestar a sua glória. Quantos improváveis nós temos aqui nessa noite? Diga glória a Deus, aleluia. Mas naquela época existia tantas mulheres que podiam gerar filhos, mas Deus escolhe aquelas que não podiam gerar, para que Ele pudesse ser glorificado na terra. Ana era a esposa de Eucana, vivia ali sendo todo dia, ouvindo ali
as palavras ruins de, como é que ela chamava? Penina, obrigado, os universitários. E ali Penina ficava todo dia espetando ela: tenho filhos, você não tem, tenho filhos. E no final ela deu a luz, não a um filho, mas ela deu a luz a um grande avivalista no Velho Testamento chamado Samuel, o profeta Samuel. Aí nós vemos lá também a mãe Isabel, que deu a luz para quem? João Batista. Quem foi João Batista? Um homem simples? Não, ele foi preparador do caminho para que o Senhor Jesus pudesse vir. Então Deus está escolhendo hoje mulheres que estão na impossibilidade, para que Ele possa manifestar a grandeza dele em o nome do Senhor Jesus. Quantas mulheres nós temos aqui, improváveis da parte de Deus, aleluias. Mas Isaac, ele tinha duas opções. Qual eram as opções de Isaac? Isaac estava ali diante de duas opções: ou ele reclamava daquela situação, ou ele se levantava em oração. Você tem duas opções na sua vida: ou você continuar reclamando, que não vai continuar adiantando, porque não vai mudar. A reclamação nunca mudou ninguém. A reclamação é uma perda de tempo. Reclamar e falar mal de situações é perda de tempo, não muda nada e ninguém, é só uma perda de tempo. Ou se levantar em oração. Mas lá no verso 21, a Bíblia diz que Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. Segunda coisa que nós precisamos fazer para poder receber o impossível de Deus é responder às impossibilidades com a oração. Fala para quem está do seu lado assim: você está orando pouco. Sabe, as pessoas podem às vezes não concordar com a sua opinião, com a sua filosofia, nem acreditar naquilo que você fala, mas elas não podem fazer nada contra a sua oração. Fala para quem está do seu lado, fala assim: a sua oração é muito poderosa. Enche a boca para falar assim: é muito poderosa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a oração do justo tem muito poder. Então a sua oração tem poder. Precisamos orar mais. Fala para quem está do seu lado assim: você tem que orar mais. Sabe, uma certa vez fizeram uma pergunta para o Billy Graham. Todo mundo aqui conhece quem foi Billy Graham? Quem aqui não conhece quem foi Billy Graham? Todos conhecem. Talvez você não conhece, está com medo de levantar as mãos. Mas Billy Graham foi e é difícil encontrar outro maior evangelista, né, dos últimos tempos. Aí perguntaram para ele como é que ele se preparava para as suas cruzadas, porque onde ele chegava, milhares e milhares de pessoas se convertiam. E ele respondeu: eu me preparo de 3 formas. Primeiro, oração. Segundo, oração. Terceiro, oração. E aí tem um homem também, um grande teólogo chamado Charles Spurgeon. Ele falava assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E ele tem uma outra frase que ele diz assim: 10 minutos de oração é melhor que 1 ano inteiro de reclamação. Eu vou repetir: 10 minutos de oração é melhor que 1 ano inteiro perdido de reclamação. Fala para quem está do seu lado assim: pare de reclamar do seu trabalho, do seu chefe, da esposa, do esposo, dos filhos, e ore, porque a sua oração tem poder e ela vai mover o impossível na sua vida, assim como moveu o impossível na vida de Rebeca também. Salmos 46, verso 10, eu gosto muito da parte A, que diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, você precisa aquietar a sua alma. Cutuca quem está do seu lado e fala: aquieta a sua alma. Sabe que chega um momento na vida dos discípulos que até eles entenderam isso. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, olha o que os discípulos eles pedem para o Senhor Jesus: Senhor,
ensina-nos a expulsar demônio, prosperar, curar os enfermos, ter mais revelação, ter visão aberta, ter dons espirituais. O que ele pediu? Ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Por que eles pediram para o Senhor Jesus ensiná-los a orar? Porque eles sabiam o poder que a oração tinha. Sabe, não adianta reclamar. Quanto mais nós reclamamos, mais ruim fica. Então cutuca quem está aí do seu ladinho e fala assim: pare de reclamar e comece a orar. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9, o Senhor Jesus disse assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Sabe, a oração, ela não deveria ser um peso para nós, mas a oração hoje acaba sendo a obrigação para muitos cristãos. A oração é o meio de nós termos comunhão com Deus e provocarmos os céus para que o milagre aconteça. Porque a oração de Isaac, ela provocou o impossível na vida da esposa dele. Isaac, ele não ficou reclamando quando ele soube que a sua esposa era estéril, porque o sonho dele era casar e multiplicar e ter as 12 tribos lá, e enfim, mas ele não ficou reclamando porque isso não estava acontecendo. Sabe, Isaac, ele não ficou murmurando. Isaac, ele não falou: não, agora eu tenho que me conformar, ser pai de multidão era só para meu pai, na minha vida não vai acontecer. Sabe, Isaac, ele não ficou colocando a culpa na esposa e nem no esposo, porque tem muita gente que culpa: a minha casa não é melhor, eu não prospero mais, porque a culpa é dele que gasta, a culpa é dela que gasta. Sabe, nós precisamos parar de ficar procurando desculpa, culpando alguém. Sabe de quem a culpa? É sua que não ora. Sabe, ele não ficou lamentando ali da situação, ele se levantou com o homem de Deus e falou: eu vou resolver isso em oração. Sabe, eu quero estimular você e motivar nessa noite aqui a ter revelação, a se levantar em oração, porque a sua situação vai mudar. Sabe, Isaac, ele tomou uma atitude, a melhor decisão que uma pessoa pode tomar na sua vida. Isaac, ele não ficou ali olhando para o céu o tempo passar, não, ele foi logo. Eu não sei quanto tempo ele orou, a Bíblia não deixa claro isso, mas ele orou até que o milagre acontecesse. Sabe qual é o nosso problema nos dias de hoje? Nós oramos uma vez e esperamos que Deus faça algo mirabolante, extraordinário, sobrenatural. Sabe, mas a oração é o preço que nós vamos pagar para que o milagre aconteça. Quanto tempo você está disposto a orar para que essa situação na sua vida, que já se arrasta há anos, que não muda, quanto tempo você está disposto a pagar por isso? Porque se você orar, Deus vai ouvir, os céus vai abalar, os céus e a terra, para te abençoar. Quantos aqui creem nisso? Diga aleluia. Sabe, nós não podemos entrar em lugar nenhum sem antes a nossa oração chegar lá primeiro. Antes de eu chegar aqui, a minha oração chegou aqui primeiro. Antes de eu ir para minha casa, minha oração vai chegar lá primeiro. Sabe, quando nós entendemos a questão do milagre, porque antes de você gerar algo no mundo físico, é necessário você gerar algo no mundo espiritual. E o que gera algo no mundo espiritual é a minha e a sua oração. Isaac certamente ele não conseguiu ver o filho. Ele não via o filho na barriga de Rebeca.
Ele também não conseguia ver a promessa, mas ele entendeu que precisava gerar aquilo em oração. E é interessante, como nós vemos outras pessoas na Bíblia, outros personagens na Bíblia. Eu quero citar um para vocês. Tem um homem na Bíblia, está lá em 1 Crônicas, no livro de Crônicas, capítulo 4. Crônicas começa a falar de genealogia. José, filho de não sei quem, mãe de não sei quem, neto de não sei quem, e começa lá uma lista de quase 500 nomes. Mas no capítulo 4 existe uma pausa num homem chamado Jabes, ou Jabez, como queira pronunciar. A Bíblia diz que ele era mais ilustre do que todos os seus irmãos. O nome Jabes, por que ele tem o nome Jabes? Porque a sua mãe teve muitas dores no momento do parto. E Jabes quer dizer aquele que causa sofrimento, dores. Você imagina o dia inteiro na escola, na rua, em todo lugar, os seus irmãos ali zombando dele, dizendo: olha lá o que causa dores, o que causa sofrimento, apontando para ele. Mas um dia ele disse: basta essa situação. Ele disse: eu não sou o que causa dores, eu vou ser aquele que o Senhor vai mover o sobrenatural. E ele foi e fez uma oração. Está lá no verso 10 de 1 Crônicas, capítulo 4, diz assim: Jabes orou a Deus de Israel: ah, Senhor, que o Senhor me abençoe e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me das dores. E a Bíblia diz que o Senhor Deus atendeu o seu pedido. Nós também não sabemos quanto tempo Jabes ficou ali orando: que o Senhor me abençoe muito, 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 que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, que me livre todo mal. A Bíblia diz que Deus atendeu. Não sabemos quanto tempo, mas ele orou até que aquela situação de vergonha, de maldição que estava sobre ele, mudasse. Sabe, eu quero desafiar você nesses dias a orar até que o seu milagre aconteça. Olha que interessante, ele viveu o impossível do Senhor. Por que Jabes viveu? Porque foi ele que gerou o milagre em oração. A Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. E voltando ao texto, a Bíblia também diz que Isaac orou. Mas o que eu gosto em Deus é que ele é um Deus que sempre supera as nossas expectativas. Isaac orou para que a esposa desse apenas um filho, mas a Bíblia diz que haviam 2 filhos no ventre. Mas não era apenas 2 filhos, porque Deus não trata eles como 2 pessoas. Deus trata os 2 que estavam na barriga da mãe Rebeca como 2 nações. Isaac orou para ter um filho e Deus deu 2 nações para ele. É muita coisa linda da parte de Deus, é algo maravilhoso da parte de Deus. Sabe, quando você ora, coisas impossíveis acontecem. Deus está falando o que comigo, com você nessa noite? Aumente as suas expectativas. Cutuca quem está do seu lado, fala: aumente as suas expectativas. Fala assim: aumente mais. Sabe, ore por sonhos impossíveis. Ore. Eu tenho orado para o Senhor: Senhor, traga um avivamento na IBAV americana. Talvez pareça loucura, talvez você esteja orando: Senhor, abençoa meu casamento, que eu seja alegre e feliz, que meu marido seja uma bênção, que ele seja um príncipe. Repreende o Shrek da vida dele, mas repreende também a Fiona da vida dela. E as mulheres ficaram felizes, ela falou Shrek, né? Sabe, não importa se parece loucura o que você está orando, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua célula, pela sua igreja. Não importa se é loucura, apenas ora. Fala para quem está assim: só ora, você vai ver algo acontecendo. Sabe, Deus,
está liberando sobre a sua vida coisas maravilhosas. Se você tem orado para que o Senhor alcance o coração de uma pessoa, crie expectativa, porque a sua oração vai fazer com que milhares de pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Quantos aqui creem nisso? Diga glória a Deus. Sabe, se você está orando para que Deus venha transformar o seu casamento através da sua oração, Ele não vai transformar só o seu casamento, Ele vai transformar milhares de casamentos. Quantos creem nisso? Sabe, se você tem orado para o Senhor para que Ele abra uma célula no seu bairro, Ele não vai abrir só uma célula no seu bairro, Ele vai abrir várias células no seu bairro, em Cristo Jesus. Se você está orando para que Deus levante líderes em treinamento, para você multiplicar a sua célula, o Senhor não vai levantar só um líder em treinamento, Ele vai levantar vários líderes em treinamento em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas por que Deus vai fazer isso? Porque Deus é capaz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera por meio da oração. Você precisa orar mais. Tiago diz que você não tem porque você não pede. Fala a pessoa que está ao seu lado assim: reclamar não muda o que já está ruim, só vai piorar. Diga assim: só vai piorar. Mas orar, pedir a Deus, Ele vai te ouvir e o milagre vai acontecer. Terceira coisa que nós precisamos fazer, que essa mensagem nos ensina, está lá em Isaías capítulo 54. Nós estamos falando da esterilidade. Olha que Isaías diz, é uma profecia. Diz assim o verso 1: cante, ó estéril, você que nunca teve filho. Uma coisa muito interessante, a lógica do mundo é: eu só acredito vendo. Mas a lógica dos céus é: cante sem ver, crendo que já aconteceu na sua vida e através da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Sabe, Jesus lá em João capítulo 14, Ele diz: quem crê em mim verás a glória de... Quantos aqui creem no Senhor? Sabe, a lógica do mundo é se alegrar depois que você recebe. A lógica dos céus é se alegrar antes de receber. Nós aprendemos desde pequenininho, quando recebia, ganhava um presente, a gente fazia maior festa quando estava com o presente. Mas enquanto o presente não vinha, como nós aprendemos a fazer? Ficávamos tristes, ansiosos, às vezes amargurados, não era assim? Mas a lógica do céu não. Se alegre, cante, adore de alegria ao Senhor. Sabe, o profeta Isaías está dizendo: mulher, você que não pode gerar, grite de alegria, cante. Por quê? Porque a alegria, ela vai preparando o ambiente do seu milagre. Fala para quem está do seu lado assim: a alegria vai preparar o ambiente do seu milagre. Sabe que quando você adora o Senhor, é o momento que você não olha para a sua impossibilidade. Quando você está adorando, você coloca os olhos no Senhor das suas promessas, no Senhor do impossível. Quando nós estamos adorando, nós estamos ali alinhando as nossas expectativas no Senhor. Sabe, a adoração também fortalece a minha e a sua fé. Cante de alegria, você que nunca teve filhos. Cante, se alegre, grite, adore. Olha o impossível acontecendo na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Amém? Aleluia.